Olá pessoal, boa tarde. Um abraço aí do sucesso para todos vocês. Espero que esteja tudo jóia. Vamos aí vivendo um dia após o outro, não é isso? E hoje nós vamos em mais uma aulinha de espanhol. Vamos falar um pouquinho sobre as profissões, tá? Nós vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte hoje vamos ver algumas profissões, tá? Que precisam de universidade e algumas profissões que precisam de curso técnico. Tá? Vocês vão perceber que tem algumas palavras que são escritas da mesma forma, masculino e feminino, tá? O que vai diferenciar a profissão do masculino e feminino é o artigo, o ele e o lá, tá? Então, tem alguns casos aí que a gente vai acontecer isso. Muito bem, vamos nós. Vamos ver então inicialmente algumas profissões que exigem estudo em universidades, ou seja, são profissões que exigem estudo em universidades. Tá? Vamos aí. El abogado, la abogada. Gente, nós colocamos aqui a profissão. Só que nós trouxemos também para vocês a profissão tanto no masculino quanto no feminino. Tem algumas, como eu disse, tem algumas palavras que vai ter diferença. Igual a primeira. Abogado, abogada. Tá? E aí, além de ter a diferenciação, eu vou utilizar o ele para o masculino e o lá para o feminino. Então, eu tenho ele, seria o artigo masculino o, e o lá seria o artigo feminino lá, a. Muito bem. Então, abogado, abogada. Lembra um pouco aí do português, é advogado, advogado. Tá? El farmacêutico, la farmacêutica. Essa profissão também na escrita tem diferença, farmacêutico, farmacêutica, e mesmo assim nós usamos o artigo para diferenciar. El farmacêutico masculino, la farmacêutica feminino. Terceira profissão, el médico, la médica. Observe que também esta palavra ela tem diferença. Na escrita, médico, médica, masculino e feminino. E também eu vou aqui utilizar o artigo para diferenciar. Observe que aqui é muito parecido com o português, né? Basicamente, a gente olhando já sabe que profissão que é essa. El engenheiro, la engenheira. Mesma questão, tá? Estou utilizando aqui a escrita diferente no masculino e feminino e estou utilizando o artigo também diferenciado, tá? El periodista, la periodista. Então, masculino e feminino. Para quem ainda não sabe, periodista é jornalista, tá? Vem de periódico, que é jornal. Então, periodista, jornalista. Ele, masculino, lá, periodista, feminino. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Mais exemplos. El psicólogo, la psicóloga. Psicólogo, psicóloga. Observe aí, temos aí a diferença, terminando masculino e feminino, e o artigo, eu, lá. El veterinário, la veterinária. Escreve diferentemente,
mais no finalzinho aí, né, a vogal O para o masculino e A para o feminino. El arquitecto, la arquitecta. Observe que na escrita desta profissão, que lembra muito no português, você tem uma diferenciação na escrita. Arquitecto, entra um Czinho aí, arquitecta. El arquitecto, la arquitecta. Agora, esta próxima profissão, quando você olha, ela se escreve da mesma forma, né? Dentista, igual ao português. No espanhol, quando você tem um dentista homem, é el dentista. Uma dentista mulher, la dentista. Então, observe que neste caso, nesta profissão, o que vai diferenciar o masculino do feminino não é a profissão escrita do nome da profissão em si, vai ser o artigo. Tá? Próxima profissão, el enfermeiro, la enfermeira. Aqui também temos diferenciado, enfermeiro, enfermeira, el, la. Tá? Muito bem. Continuando. El juez, la jueza, relembrando aqui, né? J tem som de R e o Z tem som de S. Juez, jueza. El juez, masculino, la jueza, feminino. El historiador, la historiadora, são profissões, historiador, historiadora, que vai diferenciar a escrita e o artigo. Mesma coisa, el músico, la música. Né? Então você tem a profissão de músico ou de música. Tá? El professor, la professora. Mesma coisa, o masculino, el professor, feminino, la professora. Tá? Agora vamos ver algumas profissões que exigem curso técnico, não faculdade. Então eu tenho el carpinteiro, la carpinteira. Gente, cuidado com a escrita. Observe que no espanhol é carpinteiro, carpinteira, não tem o i. Tá? El fotógrafo, la fotógrafa. Mesma coisa, né? A diferenciação está no final, né? Com a vogal fotógrafo, fotógrafa. Tá? El e lá. Depois eu tenho el mecânico, la mecânica. Diferente também, ó, a questão aí da finalização. Mecânico, mecânica. El e lá. Mesma coisa. El piloto, la pilota. Diferencia na escrita e no artigo. La azafata, el auxiliar de vuelo. Gente, essa profissão, a escrita dela, ela é bem diferente do português, tá? Porque azafata é aeromoça, tá? Então, dentro do avião você tem aeromoça, né? E quando se trata do gênero feminino, é la azafata. E no masculino é auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo, tá? Auxiliar de voo, tá? Normalmente a mulher é que recebe o nome de azafata, tá? Então, aeromoça, né? E auxiliar de voo.
Porque no português a gente não usa aeromoço, tá? A gente usa auxiliar de voo, tá? Outros. El eletricista, la eletricista. Observe que tem um C, tá? Antes do tricista, elétrico, tá? Isso tem que tomar cuidado porque entra aí. E aí a escrita vai ficar a mesma coisa, eletricista. A única coisa que vai diferenciar é justamente o artigo ele e lá. Depois eu tenho el massagista, la massagista. Também não muda, né? É como se as duas palavras fossem escritas no gênero feminino, massagista, tá? E o que diferencia é o artigo, ele e lá. El peluqueiro, lá peluqueira. Aqui tem diferenciação na escrita, tá? E no artigo, tá? Peluqueiro, para quem ainda não sabe, seria cabeleireiro, tá? El sastre, la costureira. Sastre, né, é uma profissão, talvez não tão forte hoje em dia, né? Já foi muito, hoje em dia nem tanto. Sastre é o nosso alfaiate, né? El sastre, alfaiate, e la costureira seria a costureira. El secretário, aqui tem um errinho, é el secretário, igual aos outros, e lá secretária, tá? Depois vocês consertem aí, el secretário, lá secretária. Gente, então, nós trouxemos aí, então, algumas profissões, tá? Essas profissões, tanto que exigem nível universitário, como também profissões que exigem nível médio ou nível técnico, curso técnico, tá? Essa aula a gente tem aí uma segunda parte, nós vamos entrar aí depois com uma segunda parte dessa aula com mais outras profissões, tá bom? Então, um grande abraço aí para todos, né? E a gente se vê aí na nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.